Dia santo. Santo dia. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, que bom que vocês estão aqui conosco no nosso Consagra-te TV. Hoje nós temos duas convidadas especiais, 2 membros auxiliares da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Elas que vêm falar conosco daquele que é manso e humilde de coração, que não quebra um caniço rachado, que não apaga uma chama que fumega. Ele que se entrega manso e humilde como cordeiro imolado, vem hoje ser apresentado por vocês, por 2 queridas amigas, Léa e Sônia. Então, elas que estão aqui conosco, obrigado, Léa e Sônia, por estarem conosco para o Consagra-te TV. Então, você que é consagrado, chama o povo da sua casa. Este programa também serve para formar no curso de consagração. E você que ainda não é consagrado à Virgem Maria, esteja atento, continue conosco. Chama teu povo e vamos para um breve comercial. Consagra-te. Vocês continuam conosco. Hoje nós estamos dando sequência a nosso programa sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E São Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo do 22 ao 23, nos fala dos frutos do Espírito Santo, que são 12, para lembrar a vocês: caridade, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, felicidade, modéstia, continência e castidade. Lembre que a mansidão estava neste meio. Mansidão que é um fruto do Espírito Santo. Então, Léa, você que é mansa e humilde de coração, o que é mansidão? O que é ser manso? Olha, César, é um prazer imenso poder estar aqui participando do Consagra-te TV, que realmente é um presente do céu. Com certeza com a mão de Nossa Senhora, que vem nos trazer para nós, para você que está aí em casa. Então, obrigada por esse convite. Então, Sônia, que bom você aqui conosco, graças a você, a Léa, nós iniciamos esse programa Consagra-te TV. E isso é muito importante, o anúncio, nós unidos, anunciando o reino da Virgem Maria. Interessante que Santo Afonso Maria de Ligório, um doutor da igreja, ele nos fala que devemos ser manso com todos. Ser manso com os superiores, ser manso com os inferiores, ser manso com pessoas distintas e simples, com parentes, com estranhos, mas devemos ser mansos principalmente com os pobres e ser mansos com os doentes. E mais ainda, devemos ser mansos especialmente com aqueles que nos veem com maus olhos. Então, primeiro Sônia fez essa abertura, mas agora Léa vai responder para nós. Então, Léa, quem é manso? Quem é manso? E os mansos herdarão a terra. Mansos são aqueles, e boa tarde a você, perdão, boa tarde, boa noite, bom dia, bons e abençoados sejam todos os seus dias, em qualquer dos seus horários. Mas a você que nos ouve, a você que nos assiste, vá tentando ver o seu coração em paralelo ao que o Espírito Santo está nos inspirando e nós estamos a lhe falar. Quem é manso? Veja-se no profundo do seu coração se Deus lhe deu, se você acolheu a graça de Deus e busca a santidade pela mansidão. Manso é aquele que escolhe o caminho da fé paciente, em lugar da afirmação de si mesmo. Ele está sempre sob controle, levando em conta o nosso lado humano, levando em conta os nossos, como é que nós chamaríamos? Aquilo que já vem de berço, aquilo que é hereditário. Em nós existe só a chama do fogo, existe só o ímpeto. O que nos faz chegarmos à mansidão é a graça de Deus, é acolher a graça de Deus. A graça acolhida ninguém contradiz, é a certeza de ser feliz. É interessante que em uma oração pública, em um encontro entre amigos, em um encontro de pessoas,
nós nos sintamos bem em declarar a Deus: ó Deus, tu sabes que eu sou um miserável pecador. Mas nós não admitimos. Eu quero poder proclamar isso, mas é difícil a mim admitir que alguém se aproxime de mim e me diga: irmão, tu és mesmo um miserável. Talvez porque eu ainda não tenha aprendido a ser manso. Eu falar que eu sou miserável, que eu não sou manso, eu até admito, mas eu não gostaria que o outro me dissesse isto. Você, meu amado irmão, minha irmã, tem essa experiência na sua vida? Quando alguém lhe diz alguma coisa que o incomoda, inflama o seu ânimo? Ou você é manso e humilde de coração? Mansidão, na verdade, é manso aquele que tem a força sob controle. E Jesus nos fala sobre a mansidão lá no seu discurso das bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O mundo, na verdade, não admite a mansidão. Para ele, isso é um sinal de fraqueza. Ceder, ser educado. Aliás, um bispo chamado Fulton Sheen, ele nos ensina que nós apanhamos muito mais moscas com uma só colher de mel do que com dezenas de barris de vinagre. A mansidão transforma o coração do outro também. A mansidão atenua um diálogo que aparentemente poderia estar acirrado, poderia estar sob o fogo dos ânimos acirrados. Ser manso. Quem é manso? É aquele que faz a vontade de Deus e mesmo diante da provocação que lhe vem de fora, ele sabe dizer: eis-me aqui, Senhor. E dizer palavras brandas, ainda que severas, diz o poeta, ainda que severas, tuas palavras precisam ser brandas, belas. Podes até dizer algo duro, algo que seja forte para o outro ouvir, mas tu precisas dizê-las brandas e belas. Interroguemo-nos no nosso coração: eu tenho buscado ser manso? Eu mesmo tenho pedido muito a Deus essa virtude da mansidão. Respostas intempestivas, temperamento forte, colérico. Nada melhor do que a Virgem Maria como modelo para ser manso como Jesus. Mas nós, consagrados à Virgem Maria, somos devotos de um santo chamado São Luís Maria de Lyon de Montfort, que no capítulo 6 do seu Tratado da Verdadeira Devoção, ele faz uma explicação da história do Gênesis de Esaú, Rebeca e Jacó. E ele coloca Esaú representando os fortes, bravos, autossuficientes, autossustentáveis, e representa Esaú. Já tem o Jacozinho do Senhor, aqueles representados por Jacó, que são os fracos, os mansos, os dependentes, aqueles que dependem do amor de Deus, que dependem da proteção da sua mãe Rebeca, que prefigura a própria Virgem Maria. Então, e você é um Esaú ou você é um Jacó? Você depende de você mesmo? Ou você está dependendo do próprio Deus? Então, como devemos, Sônia, você que vive tão bem essa virtude da mansidão, como devemos cultivar a mansidão na nossa vida? Eu inicio, César, dizendo assim: aqui no devocionário do consagro, da fraternidade dos discípulos da Mãe de Deus, ele diz assim, na página 53, precisamos ter a doçura da Virgem Maria no falar e no agir. E ela conclui essa oração dizendo: e mesmo em meio das dores e tribulações, Nossa Senhora soube conservar a doçura angélica. Como Leia falava, o nosso ser realmente parece que já traz esse temperamento de não sermos mansos. Mas o Espírito Santo coloca em nós esse desejo de controlar o nosso ser e agir sob a ação dele, que é justamente para exercer
a mansidão. E como então cultivá-la na nossa vida? Que não é fácil, César e Mara. É difícil, mas é possível. É um trabalho diário. A cada momento a gente vai passando nos testes. Um passa, outro não. Mas a gente levanta e cai. Porque os mártires foram pessoas fortes, mas foram pessoas mansas. Os santos foram pessoas fortes, porém foram pessoas mansas. Porque a oração, a Eucaristia, a intimidade com Deus vai nos fortalecendo e a gente vai então tendo mais facilidade de ir buscando essa mansidão, né? Eu acho muito bonita aquela passagem de Jesus quando ele diz assim: ele, como o homem mais forte do mundo, ele declara: eu sou manso e humilde de coração. Então, como cultivar? Buscando o exemplo de Jesus, buscando o exemplo da Virgem Maria e tendo a consciência que sozinhos não vamos conseguir. E onde é pior ser manso? Dentro de casa, naquele grupo que a gente é mais amigo, que a gente tem mais intimidade. Mas é aí também que a graça de Deus vai ser nos dada muito mais fortes para que a gente possa então superar e viver. Pois é, então bem-aventurados os mansos. Então você que está nos assistindo, que está precisando de viver a mansidão, esteja atento a tudo que está sendo colocado. Os santos foram fortes, mas foram mansos. Jesus foi forte e foi manso. Tem um santo da igreja chamado Santo Antônio Maria Claret, fundador dos claretianos. E ele nos ensina que a virtude que mais atrai as pessoas é a mansidão. A mansidão é uma grande virtude para atrair na evangelização. Então veja só, se você quer atrair peixinhos e está diante de um tanque, Santo Antônio nos diz: se você jogar migalhas de pão, os peixinhos virão comer nos seus pés. Mas se tu atirares uma pedra, eles fugirão e se esconderão. Então aqueles que não são mansos, eles só servem para espantar e afugentar o povo de Deus. Então, Léa, essa última pergunta para você, que Jesus chama os mansos de bem-aventurados, de felizes. O que significa isso, Léa? Passa mais para nós sobre essa felicidade de ser bem-aventurado. A mansidão, nós já sabemos, foi colocada por Jesus como uma das bem-aventuranças, para estar lá no Sermão da Montanha, naquele declinar de expressões tão ricas: felizes esses, felizes aqueles, esses possuirão a terra, esses serão felizes, esses serão abençoados, esses terão as lágrimas enxugadas por todos. A cada um cuja bem-aventurança ele proclamava, ele dizia do que acontecerá de maravilhoso na vida dele. E ele fala dos mansos que herdarão a terra. O que significa isso? Ser feliz na visão, na perspectiva, no coração de Jesus, porque se é manso. Há uma história que diz que havia um homem muito sábio e muito manso e muito terno. A palavra mansidão, ela se mistura, ela se entremeia com ternura, com docilidade, com meiguice, porque tudo isso são coisas que levam ao céu. E de repente, aquele homem começou a ser tentado por um grupo de pessoas que queriam vê-lo cair da sua mansidão, descer da sua ternura e se atracar com as pessoas brutamontes que o ofendiam, para poderem dele dizer: tá vendo? Tu dizes que és manso, mas na hora do realmente vamos ver, tu mostras que és grosseiro, tu és impaciente, tu és intratável. E eles começaram a dizer-lhe, até cuspir-lhe, jogar-lhe pedras, dizer palavras impróprias, indecorosas, como muitas pessoas dizem na vida. E até que depois de muito tentarem, desistiram. E aí chegaram de maneira serena a ele e disseram: por que é que o Senhor não consegue se deixar dobrar da sua ternura e mansidão? Ele disse: meus filhos, percebam bem, se tu me trazes um presente, eu recebo esse presente se torna meu. Se tu me trazes um presente,
eu não o recebo, de quem continua sendo esse presente? Teu presente. Tu é que continuas com a tua incapacidade de conviver com a mansidão. Então, cultivar. Quando Jesus diz assim, bem-aventurados, felizes, isso significa Jesus aplaude, Jesus abençoa, Jesus realmente aprova, e Ele está sedento para que nós, todos os dias, cultivemos essa grande virtude, esse grande fruto que nos vem do Espírito Santo, que é a mansidão. Então, que bom. Obrigado, Léa e Sônia, e que pela mansidão de vocês herdem, que as duas herdem a terra, que vocês possam herdar as promessas de Deus na vida de vocês. Com certeza eu tenho que registrar, nós estamos aqui no Consagra-te TV, porque Léa e Sônia foram usadas para nos convidar ao seu programa Retalhos da Vida, e de lá para cá virou esse canal de graça que hoje se derrama pela TV Potiguar, na cidade do Natal, pela internet, em todo o mundo. Então, obrigado, Léa e Sônia. Nossa Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, somos muito gratos. Então, agora, neste momento, vamos para um breve comercial. Mas que você continue conosco e consagra-te. A Casa de Retiro Discípulos da Mãe de Deus nasceu para proporcionar a você um encontro com Jesus Cristo por meio de sua mãe, Maria Santíssima. Se você faz parte de alguma comunidade pastoral ou serviço, marque seu retiro conosco. Diversos retiros nos meses de fevereiro, retiro de carnaval, março, abril, retiro de Semana Santa, junho, retiro para jovens namorando em Deus. Maiores informações, www.disciplosdamandedeus.com.br. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, você que está conosco, estamos falando sobre as bem-aventuranças. Um santo da igreja chamado Santo Antônio Maria Claret, ele nos ensina que, depois da humildade e da pobreza, a virtude mais necessária a um missionário apostólico é a mansidão. A humildade é a raiz da árvore, a mansidão é o fruto. E você, missionário? E você, evangelizador? Você está sendo manso com o teu povo? Você está sendo manso na igreja, a quando você professa a sua fé? Você está sendo manso na sua pastoral? Então, Mara, vale a pena ser manso? Quem é manso herda a terra. E aí, vale a pena? Claro que vale. Claro que vale ser manso. Olha só, o rei Davi, se pegarmos a tradução da Ave Maria no Salmo 36, ele vai dizer o quê? Não importa se muitos têm riquezas, casas, patrimônio, se são prósperos, mas se essas pessoas não conseguem ir sem Deus, não os invejamos, de forma alguma, porque isso não será frutífero, não vai ter frutos, entende isso? Eu quero que você mesmo se faça essa pergunta: vale a pena ser manso? Nos momentos que você está sendo manso, tem valido a pena? Analisa comigo. Vamos ficar juntinhos vendo esse processo da santidade. Veja só, existem homens que resolvem tudo por si. E aí ele diz, eu faço, eu penso, eu. Não é assim? Por quê? Porque não importa as dificuldades que ele vai ter no caminho dele. Ele vai passar por cima de tudo e de todos para conquistar seus objetivos. Será que vale a pena essa terra que é conquistada dessa forma? Será que vale a pena conquistar tantos bens porque você é injusto com os teus irmãos? Será que vale a pena conquistar patrimônio quando você tem que matar, tem que roubar? Mas eu quero que você pense em outro tipo de homem, aquele que confia e que está confiando em Deus, e que busca, vem sempre viver de acordo com as promessas de Deus. Como as meninas estavam falando, muitas pessoas pensam que ser manso talvez seja ser covarde. Não! Porque os mártires eram mansos, mas eles tinham convicção, eles tinham coragem. Eles assumiam as propostas da lei de Deus. Eles sabiam aquilo que era coerente com a vontade de Deus, a coerência de estar a serviço de Deus. Mas veja, muitas vezes esses homens sofrem injustiça, sofrem calúnias, sofrem blasfêmia. Mas o que é que eles fazem? Eles estão diante de Deus dizendo, Senhor,
O Senhor é o juiz. É o Senhor que dará a sentença. E veja que maravilha, como até mesmo essa imagem que nós estamos vendo aqui. Quem? Daniel, aonde? Na cova dos leões. E aí você pode imaginar que tipo de mansidão estava lá ele. Ele estava lutando com os leões? Não, ele era manso. Ele sabia que só iria acontecer com ele aquilo que Deus permitisse. E essa é a verdadeira mansidão, né? Se formos ver, o que é que o manso ganha? Tantas coisas. Os mansos herdarão a terra. Em compensação, aqueles que são malfeitores serão ceifados, os maus serão exterminados, não haverá terra para os ímpios, os braços serão decapitados. Será que vale a pena conquistar essas coisas assim? Eu não acho que vale a pena, César. Pois é, então Jesus disse que bem-aventurados os mansos, que eles possuirão a terra. Então você que não é manso, reflita, viu? Abra o olho. Você pode estar fazendo tudo errado e precisa refazer sua história. E eu lhe convido a se consagrar à Virgem Maria, para consagrado a ela, você ser um homem manso. E Jesus nos diz que os bem-aventurados, os mansos que possuirão a terra. Não só a terra prometida, a pátria dos viventes, que é o céu, mas também os corações humanos. A terra dos corações, que é terra que ninguém anda. Então, Mara, que terra é essa que Jesus está falando? Ah, não vai pensar que é a terra que você pode comprar, nem alugar, nem trocar. Não é dessa terra que o Senhor fala. O Senhor está falando da terra que é conquistada. E conquistada como por herança. Ou seja, é Deus que te dá. É Deus que providencia. É dessa terra que nós estamos falando. Talvez você consiga, que nada. Eu conheço alguém que conseguiu terra, que conseguiu isso e conseguiu aquilo. Meu amor, tudo o que as pessoas administram tem um dono, e o dono é o Senhor, é Jesus. Então, se você conhece alguém que administra muito bem, tenha certeza, isso é temporário, tá certo? Agora, talvez você conheça alguém, pelo contrário, que não tem nada, que não tem terra, que não tem casa, que não tem carro, que não tem nem bicicleta, mas tudo que ele tem é do Senhor. E ele se vê como filho de Deus. Eu posso não ter agora, mas o meu pai tem, tudo que é dele é meu, e ele toma posse disso. Então a terra que o Senhor vai prometer aqui são os novos céus e as novas terras. Haverá um julgamento. E aí, qual será a tua terra? Qual será aquilo que Deus quer te fazer? Pega a tua Bíblia, pega Apocalipse, capítulo 21. Lá você vai encontrar que essa nova terra não haverá choro, não haverá injustiça, não haverá morte, não haverá doença. São dessas terras que nós estamos falando. São dessas terras que o Senhor quer te dar. E os infiéis não terão posse nessa terra, serão tirados. É isso. A Virgem Maria é a rainha da terra, a rainha dos céus, a rainha dos corações. Agora vamos fazer o nosso momento de oração. Então que Léa, que Sônia nos ajudem com o fundo musical, para que você possa pedir a Deus pela intercessão da Virgem Maria, a mansidão do teu coração. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a mansidão tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Vai rezando conosco. E a oração no Consagra-te, página 46, vai dizer assim: ó meu Senhor e meu Deus, que destes aos santos bem-aventurados e servos de Deus, como a São Luís Maria Grião de Montfort, a virtude de ser manso, fazei que neste dia, pela intercessão de Nossa Senhora, segura o porto dos navegantes. Eu, Mara, diz teu nome, vai Wilson, diz o teu também, Kleber. Alcance a graça de que com mansidão
enfrentar as tempestades deste mundo com doçura e esperança. Como vossa mãezinha, ela é sinal seguro de salvação, pois tudo alcança junto do seu Filho em favor daqueles que a invocam. É assim que acontece. Vai pedindo essa mansidão. Tudo alcança, a mansidão, tudo alcança. A mansidão, tudo alcança a quem tem Deus. Nada falta, só Deus basta. Então, muito obrigado, Léa e Sônia, que está conosco. Muito obrigado você também que participou deste programa. E te convido agora na Semana Santa para fazer o retiro de Semana Santa oferecido pela Casa de Retiro Discípulos da Mãe de Deus. Serão 4 dias, na Semana Santa, ao custo de R$50. Reserve suas vagas, porque o evento é muito grande, muito procurado, mas reserve sua vaga para que você possa também estar conosco. Este curso que nós estamos passando, Consagra-te TV, Bem-aventuranças, faz parte da preparação para a consagração à Virgem Maria. Você que deseja se consagrar, entre em contato conosco, adquira o nosso material, adquira os nossos livros, nos busque no nosso site, na Casa Sagrada Família, que vende os livros atrás da Catedral, ou se junte a nós em algum dos nossos grupos de consagração. Estamos na quinta-feira na nossa casa de formação, da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, no Barro Vermelho, mas também estamos dando curso em vários locais da cidade. Nas sextas-feiras estamos na comunidade Maria Mater, estamos também na Igreja Santa Rita de Cássia, Ponta Negra, Perpétuo Socorro nas quintas, em São Gonçalo do Amarante, na Igreja da Medianeira, em Monte Alegre, em Lagoa do Mato, nas missões de Ceará-Mirim, Santa Cruz e Currais Novos, e vamos abrir também outras turmas em Parnamirim e na Zona Norte. Mas entre em contato conosco, temos muitas turmas, só não se consagra quem não quer. Porque precisar, eu sei que você precisa. A Virgem Maria precisa tomar conta mais da sua vida para que você seja um homem e uma mulher mansa. Também vos convido a ser um sócio benfeitor da TV Potiguar. Você possa estar conosco. A nossa TV precisa da sua colaboração. Na Associação do Senhor Bom Pastor, você pode fazer a sua colaboração para que essa TV possa estar ao vivo em canal aberto para todo o Rio Grande do Norte. Este programa também será reprisado hoje à noite, às 20 horas, ele estará sendo reprisado às 21 horas, então que você possa divulgar, e também pela internet ao vivo, no site da TV Potiguar, www.tvpotiguarnatal.com.br, a qual você tem acesso de toda a programação da TV Potiguar. Então, por fim, que você continue na nossa grade, assistindo o nosso programa e assistindo todos os programas que compõem a TV Potiguar. Toda a grade de programas, e em especial, nas quintas-feiras, Retalhos da Vida, com Léa e Sônia. Mas que também possa estar no Terço de São José, com a Voz do Pastor, com o nosso Bispo Dom Jaime, com Potiguar Clip Show, com todos aqueles programas que compõem nossa grade. Por fim, o que podemos mandar é o nosso beijinho, mandar nosso cheirinho, agradecer a todos vocês que estão conosco, mandar um cheirinho para Dona Rosa, para seu Patrício, que também são espectadores fiéis do nosso programa, a Filemon, meu sogro, a sogra, todos os discípulos da Mãe de Deus, todos aqueles que nos assistem, também aqueles que acompanham Léa e Sônia. Então, vocês que nos assistem, vamos lá, Mara? Um beijinho para todos vocês. Consagra-te, estejam conosco. Novos céus e novas terras. É o convite. Consagra-te.